Incentivada pela Lei 4.017 Aldir Blanc, a Sociedade Fluminense de Fotografia, fundada na cidade de Niterói em 1944, oferece 4 cursos de fotografia dentro do nosso projeto Fotografia para Todos. Sociedade Fluminense de Fotografia, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Fotografia para Todos. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Fotografia para Pessoas com Deficiência Visual, do projeto Fotografia para Todos, da Sociedade Fluminense de Fotografia. Na aula de hoje, calma aí, se você ainda não viu a nossa primeira aula, eu não posso começar a segunda aula dizendo antes para você ir na nossa primeira aula, o link segue aqui na nossa descrição, e conferir os primeiros assuntos aí que a gente aborda para que haja uma boa construção da imagem. Então, se você ainda não conferiu, eu quero te convidar para ir lá na nossa primeira aula e depois voltar aqui para a nossa segunda aula. Agora, continuando, hoje na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre o autorretrato. Mas o que é isso? Vocês sabem o que é um autorretrato? Como funciona? Como ele é feito? De onde veio isso? Na verdade, o autorretrato, ele nada mais é do que o ato de fotografar a si mesmo. É uma forma como o artista, no caso você, no caso eu, ou qualquer pessoa que fizer um retrato de si mesmo, falar um pouco de como ele se vê ou como ele gostaria que as pessoas o vissem, por exemplo. O autorretrato, ele tem uma referência aí que vem da pintura, da literatura, da escultura, e na fotografia ele é muito usado. Então há vários tipos de autorretrato que podem ser feitos. Hoje eu vou te ensinar 2 formas de você fazer o seu autorretrato usando o seu celular, com a câmera traseira e a câmera frontal. É muito simples e muito fácil, mas primeiro, antes de tudo, o ideal é que a gente encontre no nosso próprio corpo um ponto de apoio e de referência, tá? Para qualquer captura de imagem que a gente for fazer. Então, durante todos esses anos me envolvendo com curso de fotografia para pessoas com deficiência visual, eu vi diversas formas de encontrar um ponto de equilíbrio no próprio corpo. Seja aqui debaixo do queixo, né, estou apontando as minhas mãos para o meu queixo, seja levantando um pouco as mãos, estou fazendo gesto, né, colocando um pouco acima da cabeça o equipamento, seja trazendo para frente os 2 braços, segurando o equipamento com as 2 mãos e sem respirar, tendo firmeza ali fazendo essa captura, seja apoiando na altura do tórax. Então, o que nós vamos precisar para essa aula? Vamos precisar de um telefone celular com câmera, já tenho um aqui na minha mão. Vamos precisar de superfícies que reflitam, né, para a gente fazer um autorretrato. Então pode ser um espelho, pode ser algo que reflita a sua imagem, né? Pode ser, se você estiver na rua, por exemplo, pode ser uma poça d'água. O autorretrato, ele não envolve só, por exemplo, mostrando o seu rosto ou mostrando, se você, por exemplo, revelar partes do seu corpo, ou se você revelar, por exemplo, a sua sombra, a sua vinheta, isso já é um autorretrato. Falando aí de uma coisa curiosa, esses dias eu tenho um filho pequeno e ele tem 4 anos. E
Esses dias ele pegou a câmera do meu celular e ficou fazendo várias fotos. Depois, quando eu fui conferir, perder de vista, né, a quantidade de fotos que ele fez. Mas uma em si me chamou muita atenção. Era um autorretrato dele, ele estava na sala e a luz da cozinha estava acesa e fazendo uma sombra no chão. Ele estava se direcionando para a sala, né, saindo da cozinha, indo para a sala, e deve ter sido um momento em que ele viu a sombra dele projetada no tapete e ele capturou aquela imagem. Uma imagem muito bonita na horizontal, da vinheta do corpo dele. Então, a partir disso, a gente pode abrir o nosso imaginário para diversas ideias do que a gente consegue produzir. Talvez seja você e um objeto, algo que você gosta e que lembre você, quem é você, sua personalidade, né? Mas antes de tudo, antes de idealizar essa foto, agora eu quero te explicar como você vai segurar o equipamento para a captura dessa imagem. Eu estou aqui com um celular que é do sistema operacional Android, não sei qual você tem aí com você, pode ser um outro tipo de sistema operacional, não tem problema. Você vai acessar a câmera do seu celular, tá? Câmera frontal. Então, a câmera frontal é aquela que fica no visor, né? Então, se eu quero fazer uma foto frontal, muito comumente conhecida como selfie, né? Eu posso fazer de várias formas. Mas se eu quero aparecer bem nessa foto, da altura aqui do busto, né, até a cabeça mais ou menos, colocando nesse enquadramento, o enquadramento mais fácil é segurar o equipamento na vertical, né, para caber certinho e não cortar da altura aí do busto até a cabeça. Então, antes da gente idealizar aí a nossa imagem, agora eu quero te ensinar a parte técnica de como configurar o equipamento, de como ligar, né, o equipamento, de como segurar o equipamento. No caso aqui, a gente vai usar a câmera frontal, que é a câmera que fica no visor do equipamento, né, na frente do equipamento. A gente vai fazer a comum, aí, a conhecida selfie, né, muito falada, selfie. A selfie normalmente se faz com o aparelho na vertical, então o aparelho em pé. Você pode levantar qual a mão que você tiver mais acostumado, tiver mais habilidade. No caso, como eu sou canhota, eu tenho mais firmeza na mão esquerda, então eu vou levantar o meu braço esquerdo. Para acionar a câmera, você pode ir através de comando de voz, né? Dependendo aí do seu celular, vai ter um comando diferente, mas muitos celulares hoje em dia obedecem ao comando de voz, então você pode acessar através desse comando. Chegando na câmera, você pode pedir também para o comando de voz para acionar a câmera frontal. A maioria dos equipamentos atuais já fazem essa configuração, ou pode pedir para alguém te auxiliar nesse momento. No caso aqui, eu estou com um celular que é do sistema operacional Android, mas pode ser de outro sistema operacional sem problema nenhum, tá? No caso aí, para a gente fazer a selfie, estou com a minha câmera acionada, né, a minha câmera frontal, tudo certo. Eu posso esticar o braço para pegar um enquadramento da altura do busto até a cabeça, né? Então eu posso esticar o meu braço, no momento eu estou esticando realmente o meu braço. Para fazer a captura dessa foto, normalmente no botão de aumentar ou abaixar o volume. Então você pode
aumentar ou abaixar o volume. Eu não sei, dependendo do equipamento que você tem, pode ser um dos dois ou os dois, tá? E precisaria conferir de forma individual como é o seu. No caso, esse aqui, qualquer um que eu acionar, ele vai fazer a captura. Então eu posso traçar aqui uma diagonal, né? Colocar um pouquinho mais de lado, né? Antes de um ângulo 45 graus, um pouco antes, no meio, digamos assim. E aí tem pessoas que gostam de levantar um pouquinho mais o braço, o aparelho, né? Um pouco acima da cabeça, porque dá aquela sensação assim de que a pessoa tá mais magrinha, sabe? Então muita gente gosta de fazer nesse ângulo, mas ou você pode usar ele na altura do seu rosto, sem problema nenhum, tá? A única coisa que é muito importante nesse momento é que, agora eu vou recolher um pouco meus braços, porque senão vai ficar um pouco cansado, né? A única coisa que é importante nesse momento, essa captura ela precisa ser um pouco mais rápida, porque vocês viram que só de ficar aqui demonstrando para vocês, meu braço já ficou um pouco cansado, né? Então, o ideal é você já pensar mais ou menos o que você quer fazer, para quando você pegar o aparelho, etc., se direcionar, seja uma captura mais assertiva, mais rápida, senão você vai ficar com o braço cansado. Fora isso, o ideal é que você não fique balançando o braço, respirando, fazendo movimentos bruscos no momento da captura, porque esse movimento brusco, ele vai ser captado pela câmera de que forma? Essa foto não vai sair nítida, com os contornos bem definidos. Ela vai sair com um efeito que comumente a gente chama de embaçado, né? Ela vai sair tremida. Então não é legal, né? Esse efeito. Então o ideal é que você segure com firmeza o equipamento. No momento da captura, não respire, e aí se não respirar, você não precisa segurar por 10 minutos a sua respiração, não é isso. Mas no momento de clicar, você dá uma segurada e depois você pode respirar normalmente. É só para que essa imagem ela saia com uma qualidade melhor. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai utilizar aí a câmera traseira para fazer o nosso autorretrato. Então, antes a gente falou sobre a selfie, né, que é o autorretrato usando a câmera frontal. E aí, a criatividade não tem limites, né? Você pode fazer diversos tipos de capturas, enquadramentos, né? Como eu dei a ideia para vocês de fazer um ângulo um pouco mais acima da cabeça, um pouco mais abaixo, da altura dos ombros. E para a câmera traseira, a gente vai acionar a câmera através do comando de voz. Estando com a câmera ligada, o ideal é que a partir de agora você encontre no seu corpo um ponto de apoio, um ponto de referência para a captura dessa imagem, tá? Então pode ser de diversas formas, né? No caso eu estou segurando o equipamento na vertical, mas esse enquadramento ele também pode ser feito na horizontal sem problema nenhum. A única coisa que você vai precisar se situar é exatamente onde ficam os botões de aumentar e abaixar o volume para fazer a captura, né? A captura dessa imagem. Então, no caso, eu estou com o celular com a câmera traseira virada para vocês, né? Então, virada para a câmera que está me filmando. E eu posso apoiar, sentir... Eu quero te convidar a fazer experimentações. Nem tudo que é bom para um é bom para o outro, nem tudo que serve para uma pessoa serve para todas ou para outra pessoa. Então experimente. Eu vou te dar algumas opções de pontos de apoio, pontos de referência no seu próprio corpo e você vai ver qual você se adapta melhor. Eu já tive alunos que se adaptaram bem a posicionar a câmera debaixo do queixo. Então, estou colocando a minha câmera aqui debaixo do queixo. Já estou aqui com o meu indicador no
botão para fazer a captura dessa foto, e aí o importante é não falar, né? No caso eu tô falando porque eu tô dando aula para vocês, mas quando você estiver fazendo a captura e for, por exemplo, um autorretrato, você mesmo vai ter noção ali para montar aquela cena, né? Para enquadrar e para fazer da forma como você quer, ou pode até pedir ajuda, né? Ou noções de descrição para alguém que esteja próximo. Diferente de quando, por exemplo, a gente está fotografando uma pessoa. E isso aí, aguardem, a gente vai falar na próxima aula. Então, se eu fosse você, não perdia, não saía daí, acompanhava a gente, ativava o sininho para saber das nossas notificações aí. Voltando para a aula, eu vou apoiar aqui debaixo do meu queixo, né? E aqui eu vou ter referência de todo o espaço. Então, se eu estou fotografando, fazendo esse autorretrato e a minha imagem vai ser refletida em algum objeto, por exemplo, e esse objeto está perto, eu consigo esticar minha mão. Então, no caso, eu estou esticando a minha mão direita e estou indo até esse objeto para sentir a distância. Então, através disso, eu vou saber se eu preciso me afastar para sair mais partes do meu corpo nesse enquadramento, nessa foto, ou se eu preciso me aproximar. E aí, de novo, se assim eu quiser, eu quero que saia o meu corpo inteiro, eu quero que saia partes do meu corpo, eu quero que saia somente o meu rosto. Então, isso tudo vai ser uma seleção do que eu quero para essa imagem, para essa captura, tá? Então, apoiei aqui debaixo do queixo, postura, coluna reta, sem respirar, né, no momento, prende um pouquinho a respiração, se posiciona, clica, faz a captura. Pode ser debaixo do queixo, pode ser aqui na altura do busto, né, entre um busto e outro, bem no meio, e aí você apoia o indicador. Aqui fica um pouco mais complicado, mas também é possível, tá? Agora você só precisa ter cuidado para que na hora de segurar o equipamento, nenhum dos seus dedos da mão invadam a câmera, né? Porque se invadir um pouquinho a câmera, o dedo vai sair nessa captura e vai comprometer a imagem. Então, o ideal é que todos os dedos estejam bem juntinhos, né? Segurando o equipamento. Somente o indicador, no caso, eu utilizo o indicador, somente ele está próximo ao botão de captura, os outros dedos estão mais abaixo do aparelho. Até porque é importante que a gente segure de uma forma que a gente se sinta confortável, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai levar essa captura, então tem que ser algo bem confortável. Fora o conforto, tem que ser algo que te dê firmeza. Se você estiver segurando o celular de qualquer jeito, vai atrapalhar na sua referência do espaço e vai atrapalhar também nessa captura. Essa foto pode sair tremida. E aí a gente não vai conseguir, a não ser que você queira isso, ou um viés artístico dessa imagem. Existem fotos que são mais borradas, digamos assim. Existe um movimento estético para isso e é super bonito. Mas se você não quiser, o ideal é que você segure o aparelho com firmeza. Uma outra posição também que existe como ponto de apoio da câmera, né, do celular no corpo, é na testa. Então aqui eu estou direcionando a câmera do meu celular na testa, mas ela fica um pouco inviável, fora que não é confortável, né, você ficar com os dois braços levantados, ela torna um pouco inviável o autorretrato, porque quase metade do seu rosto está tampado, né, pelo equipamento. Então, é mais fácil como referência para fazer um retrato do que um autorretrato. E fora o perigo de um dos seus dedos invadirem ali o enquadramento na frente da câmera. Mas fica aí a referência, né, do posicionamento debaixo do queixo,
e na altura aqui entre o busto, né? Entre um busto e outro. Eu quero te convidar a fazer experimentações de autorretrato. Você pode pegar objetos, coisas que você gosta, afetivas, fazer uma mistura ou estar num ambiente que você se sinta à vontade, e usar dessa foto para falar um pouco mais de você, de como você se vê, como você deseja que as pessoas te vejam. Eu quero te instigar a experimentar essas posições que a gente falou, a procurar uma superfície que tenha uma reflexão e fazer um autorretrato seu. Fora isso, eu vou ficar muito feliz em receber essa sua foto. Então, aqui na descrição do nosso vídeo tem os contatos da Sociedade Fluminense de Fotografia. Você pode enviar para a gente vai ter o maior prazer de conferir a produção da sua imagem, o que você anda fazendo e o que você aprendeu com o nosso curso. Vai ser muito válido para a gente. Na próxima aula, eu vou trazer posicionamentos fotográficos. Agora a gente aprendeu, né, as referências aqui, onde posicionar o celular, para ter uma referência do ambiente. Na aula que vem, a gente vai falar sobre os posicionamentos de um retrato. Então, para fotografar alguém, um ambiente, né, uma pessoa no ambiente. Então, como é que eu faço para conseguir fazer essa captura? Eu vou ensinar tudo para você. Então, se você pensou em alguém, se você lembrou de alguém que vai gostar de ver esse curso, conferir esse curso, aproveita que você está aqui logado, compartilha com ela, deixa um comentário aqui no vídeo, dá um like, ativa o sininho para que você receba todas as informações e também confira a terceira parte do nosso curso. Muito obrigada e até lá!